Olá pessoal, eu sou o Cristiano, vou apresentar para vocês meu projeto de aplicação, que é a seleção de features para ranking. Bom, o contexto desse trabalho é o ranking em máquinas de busca, que é uma tarefa que começa quando um usuário fornece um conjunto de termos para o sistema, e o sistema recupera uma lista de documentos para essa consulta. Como essa lista pode conter muitos documentos para que o usuário analise quais são os mais relevantes, é feita aí uma tarefa de ranking desses documentos, de tal forma que tente-se colocar os documentos mais relevantes no topo. As abordagens clássicas de recuperação de informação utilizam algumas poucas evidências para fazer esse ranking, enquanto que a tendência atual de pesquisa é a utilização de várias evidências. E é nesse contexto aqui que surge a ideia de se utilizar a aprendizagem de máquina para fazer o ranking. Então, por quê? Devido a essa disponibilidade de se utilizar várias evidências, é difícil construir funções manualmente ou por meios determinísticos, dada essa quantidade de evidências. E o espaço de busca é muito grande para que se tente métodos exaustivos, que se tente todas as combinações das evidências. Como, por exemplo, temos um conjunto de evidências aqui, F, G e H, e um conjunto de operações de adição, subtração, divisão, multiplicação. Então aqui a gente tem alguns exemplos de combinações. Então a gente logo percebe aqui que existem inúmeras formas de combinar essas evidências. Então por isso que se utiliza a aprendizagem de máquina. Qual que é o problema? Na aprendizagem de máquina, normalmente utiliza-se um conjunto de treinamento. Então o usuário tem que classificar alguns exemplos para que o algoritmo depois utilize para a geração dos modelos. E também tem aqui a questão da geração do conjunto de evidências para cada documento. Então a pergunta que a gente se depara aqui é: como é que a gente pode reduzir o esforço e os custos computacionais de uma aprendizagem de máquina? Nesse trabalho especificamente a gente vai abordar a questão da redução do número de features e tentar responder aqui duas perguntas. Se as métricas utilizadas em classificação de texto também podem ser aplicadas à tarefa de ranking, e também se é possível utilizar métricas que considerem as informações do próprio problema de ranking. A base de dados utilizada nesse trabalho é a Letor 3.0, que é um benchmark para Learn to Rank, e ela possui diversas coleções baseadas em documentos na web, como a Gov, e documentos da área médica, como a USUMED. Ela é utilizada em vários trabalhos. Ela possui resultado de baseline disponíveis na web, então fica fácil fazer a comparação com o que já foi feito. E as métricas de avaliação são as que são amplamente utilizadas pela comunidade de recuperação de informação. E ela está disponível aqui nesse endereço. Algumas features da Letor 3.0. Essas daqui são as 8 primeiras features que aparecem na coleção. Então a gente tem aqui a frequência do termo no corpo do documento, a frequência do termo no texto âncora, a frequência no título, na URL, no documento completo, a frequência inversa do termo e assim por diante. Então essas daqui são as 8 primeiras features de um total de 64. Aqui a gente tem um exemplo de entrada da Letor 3.0. Então cada linha do documento de entrada representa um documento na coleção. Cada documento tem aqui uma relevância associada, essa relevância é 0, 1 ou 2, que seriam pouco relevante, não relevante e relevante. E cada documento também está associado a uma consulta. Veja aqui o identificador da consulta. E depois a gente tem aqui o conjunto de features com os seus respectivos valores. Então temos aqui de 1 até 64 features. Esse é um exemplo então de entrada da Letor 3.0. Então, sobre a seleção de features, a gente utilizou aqui 4 métricas para fazer a seleção, 2 baseadas em classificação, que é o Infogain e o Q², e 2 que utilizam informação aqui do problema de ranking, que são as métricas utilizadas para fazer a avaliação, que é o MAP e o NDCG. Então, qual que é o funcionamento? Para as 4 métricas, a gente gera um ranking das métricas, a gente associa um score a cada métrica e faz uma ordenação e escolhe as top K melhores features. Ok? Os experimentos. A gente utilizou o Rank SVM para fazer os experimentos
E a gente variou aí o número de features utilizadas, de 5 até 64. Então esse gráfico aqui mostra os resultados para a métrica de avaliação MAP. Aqui a gente tem o baseline, que utiliza as 64 features. E depois a gente tem aqui as 4 curvas que representam aí as estratégias de seleção. Então note aqui que as métricas baseadas, que são utilizadas em classificação, conseguem um resultado assim, parecido, próximo aqui ao baseline, utilizando um conjunto de features bem pequeno. E a métrica baseada em NDCG, ela consegue até uma melhora na eficácia do algoritmo de aprendizagem, utilizando um pouquinho mais de features, mas ainda assim corresponde a 50% do que era utilizado anteriormente. Cerca de 35 features ela já consegue ultrapassar o baseline. Agora no próximo gráfico a gente tem aqui a métrica NDCG, também variando o número de features. Aqui a gente também tem o baseline, utilizando 64 features. Mais uma vez a gente percebe o padrão que as métricas baseadas em classificação com poucas features, 10, 15 features aqui, ela consegue resultado melhor que o baseline, que utiliza 64 features. E outra vez aqui o NDCG e agora até o MAP também consegue um NDCG maior do que as duas métricas de classificação e que o baseline. Bom, esse foi o nosso trabalho. Então, como conclusão aqui, a gente explorou a seleção de features para ranking. A gente verificou que as métricas de classificação são boas para se escolher poucas evidências e ainda assim sem perder a qualidade no ranking. E que a métrica baseada em NDCG, que utiliza então a informação de ranking, obteve inclusive a melhor eficácia. E com tudo isso a gente viu que foi possível reduzir o esforço sem perder a qualidade. E como trabalhos futuros a gente pretende implementar aí a seleção aleatória de features, para ter mais uma métrica de comparação, utilizar outras técnicas de seleção de evidências, de features, verificar se esse comportamento se aplica em outras bases e também utilizar outros algoritmos de aprendizagem de máquina. Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até mais.